Boa tarde, pessoal. Aqui é o Fábio Monterazzo, da MGN, tudo bem? Então, estamos aqui para começar mais uma live, tá? Agora, falar um pouco sobre tecnologia, tá? A gente vai estar recebendo aqui o André Oliveira, tá? Da Neurons. Ele vai estar falando um pouco aí da experiência dele, que ele está vendo no mercado, tá? De que forma a tecnologia pode ajudar a gente aqui nesse momento. Nosso André aqui já está entrando aqui na nossa live. Bom, uma coisa que é importante, nunca esquecer, tá, de vocês entrarem lá e conhecer o nosso comitê, tá, de soluções, tá, que está lá na mgntreinamentos.com.br. Grande, André. Fala, Fábio, tudo bem? Tudo, meu Boa amigo. tarde. Boa Como é que você tarde. tá? Sobrevivendo, meu amigo, nessa loucura aí dessa pandemia, né? Se reinventando sempre, tá? Como diz a nossa hashtagzinha, né? PAV, né? Que é Planejamento, Adaptação e Velocidade. Estou trabalhando muito nisso. E você, tá É tranquilo? isso. Tudo certo. Eu acho que reinvenção e velocidade, eu acredito que são as palavras do momento, né? Ela tem que guiar nossos negócios e toda a parte de adaptação a esse momento. Acho que o PAV é totalmente bem-vindo e tem que fazer parte de 100% das empresas. Acho que não faziam ainda, vão passar por uma adaptação grande, pois é necessário hoje. A MGM, ela tem feito um processo que é muito legal, que a gente chama de Comitê de Soluções, né? Logo no começo dessa pandemia, nós colocamos diversas informações para ajudar aí os nossos clientes, né, e parceiros, né, e quem tivesse interesse aí de conhecer um pouco mais aí, de soluções, de dicas, né? E dentre o que a gente sempre colocou no Comitê de Soluções, que é assim, reunir um grupo de líderes da empresa, ter reuniões semanais, diárias, né, para estar falando sobre o negócio, entendendo bem o negócio, o que está sendo impactado nele. E nós colocamos sempre um ponto que era fundamental, fluxo de caixa. Tá? Precisa estar acompanhando o fluxo de caixa. Então, pessoal, nunca esqueçam de estar atualizando o fluxo de caixa e olhando sempre para frente. Tá? Agora está no momento assim de quase pós, né? Tentando falar muito sobre o pós-pandemia. Então a gente veio, poxa, mas acho que agora é o momento de a gente fazer um planejamento estratégico pós-crise. Só que não é um planejamento normal, né? É por isso que a gente veio com o PAV, né? Do Planejamento, Adaptação e Velocidade. Porque é um planejamento Uhum. de curto prazo, que difere dos outros, né? É um planejamento mais de curto prazo, onde a gente vai procurar entender o que está acontecendo na minha empresa, no meu segmento, com o meu cliente, né? No mundo como um todo, o que está mudando de cultura, né? De informação e de que forma eu preciso me adaptar. E eu preciso ser rápido nessa Sim. adaptação para que eu possa sobreviver e sair na frente de muita gente, frente dos negócios. E aí, no caso, eu acredito que a tecnologia, na verdade, até quando eu dando aula lá na formação de controles, né, eu sempre falei, pessoal, a tecnologia ela tem um impacto absurdo hoje nas nossas vidas. Né? No caso desse, somos nós aqui, né, em frente com certeza o Sim. celular, esse celular está mudando a vida de todo mundo, tá? E a tecnologia já vinha causando um impacto muito forte nos negócios, né? E eu acredito que nessa pandemia, eu acho que se intensificou de maneira absurda. Então, Sim. a pergunta-chave, né, da gente é assim, de que forma, né, essa tecnologia ela pode impactar, né, ou ela pode nos ajudar. Mas antes, André, eu queria que você falasse um pouco sobre você, dos negócios. Se apresenta aí ao nosso público da MGM. Ah, legal. Assim, vai ser bem interessante esse papo, porque justamente isso está causando um contraste muito grande, porque assim, a questão de adoção de tecnologia, todo mundo de alguma forma tinha um pouco de ciência ou é impactado positivamente no meio desses anos, mas não como a onda que foi o coronavírus e a pandemia que a gente está influenciando. Nós estamos passando. Mas isso é bem interessante para poder ter essa reflexão e quem não acordou ainda para esse momento, ainda incluir nos planejamentos, principalmente no pós-crise agora, como um tema que vai ganhar cada vez mais relevância.
Bem, eu primeiramente agradeço, né, o convite de estar aqui junto com vocês. A honra. Nós somos já um parceiro de longa data, tanto o trabalho que você, o Fábio, e toda a MGN vem cumprindo junto com os seus clientes, então é bem interessante não pensar somente, lógico, na parte dos números, a base como a empresa, pensar em fluxo de caixa, pensar no patrimônio em si, mas também começar a pensar nesse pós-crise, o que é que pode ser feito de diferente. Eu me chamo André Oliveira, e eu sou CEO da Neurons. Nós na Neurons somos um time, uma empresa de tecnologia que basicamente aplicamos tecnologias como inteligência artificial, Big Data, para automatizar e aumentar o desempenho dos nossos clientes. Então, isso eu enxergo da seguinte forma: no mundo, e principalmente das médias e grandes empresas. Isso aí já era algo que já existia, só que com o advento do coronavírus e do impacto da pandemia, ficou claro que não tem mais porte de empresa isso para se adequar a uma tecnologia. Não tem mais aquela que eu tenho que ter uma empresa que seja médio, grande porte para adotar certas tecnologias e adotar um processo de forma mais digital. A migração para o digital ela acabou vindo como uma onda forte para essas empresas que não estavam executando os seus processos ou pensando em uma jornada digital, uma jornada de transformação digital dentro dos seus processos, dentro da própria organização. E o que a gente vê é isso. Quem já estava nesse modelo está conseguindo se adequar da melhor forma e até saindo, já pensando em pós-crise, e quem não está, teve um impacto muito grande a nível de início, e agora está correndo atrás desse tipo de solução para poder impactar, principalmente em duas áreas. Na área de e-commerce é algo que é notório, está todo mundo em casa, a gente está falando aqui de Pernambuco, para as principais cidades de Pernambuco estão em lockdown, então isso aqueceu de forma muito intensa as vendas de e-commerce, seja de grandes varejistas, seja de hoje a gente consegue fazer as nossas compras de casa, até de verduras e frutas, pela internet, algo que era impensável alguns anos atrás. E como também a nível de mobilidade, né? Grandes empresas estão sendo impactadas pelos processos de trabalho em si, já pensando mais em home office, já pensando mais em trabalho part-time, graças a tecnologias como essa que a gente está utilizando agora, para falar para a sua audiência, como outros softwares que vêm se tornando cada vez mais essenciais. Então, na pandemia, além do álcool gel ser essencial, além da higienização, para as empresas está sendo cada vez mais necessário ter soluções de apoio que façam o trabalho possível. Isso é algo que está muito relevante no momento. Eu acredito que esse investimento, tá? Eu acho que muitas empresas já vinham fazendo, tá? Eu percebia isso, né, nos clientes que nós estamos atuando e conversando com diversos profissionais, parceiros. E eu acredito assim que, dependendo até do porte da empresa, mas acho que não tirar a questão do porte, mas assim, o investimento, né, você pode ter investimento de diversos montantes, né, e adequado à empresa. Porque às vezes você fica pensando, vou fazer um investimento em tecnologia, né, quando você fala inteligência artificial, né, então a turma pensa que é uma coisa assim que pode passar de uma coisa fora da realidade. Mas eu acredito que existam tecnologias adequadas ou podem ser adaptadas para qualquer tamanho de negócio, não é isso? Isso mesmo. Você falou a questão da inteligência artificial e é algo que nós pregamos muito, essa desburocratização. Na verdade, o próprio acesso a tecnologias como essas cabe a qualquer empresa. Eu acho que vem muito menos de qual tecnologia usar e principalmente olhar para as dores internas, entender os gargalos de cada tipo de empresa e colocar isso como prioridade dentro dos seus planejamentos estratégicos. O que a gente vê, pessoal, é que o seguinte, muitas empresas já têm algum advento de ter um software que gerencia seus processos, só que muitas vezes o pensamento da utilização, da otimização e levar a mais áreas da empresa não é tratado de certa prioridade e não está detalhado em seus planejamentos estratégicos a curto prazo. O que a pandemia fez é praticamente
dar uma tapa nisso tudo, pessoal, a gente precisa acordar, porque quem já tinha uma estruturação mínima, quem já vinha num trabalho de reestruturação dos seus processos, utilizando o advento da tecnologia, gerando uma transformação digital, a gente sempre fala que tecnologia não é a salvação de tudo, vem muito da cultura da própria empresa também, não adianta você ter as maiores tecnologias, a gente até brinca, da NASA e os usuários não estarem alinhados com isso, não adianta, isso vem de cultura, cultura aliada à tecnologia, com certeza é sucesso, mas isso tem que vir já do planejamento já anterior. Verdade, porque muitas vezes a gente vê empresas que até procuram trazer para dentro de casa ferramentas interessantes. Vamos falar de uma coisa assim, acho que todo mundo conhece, né? Um bom sistema, tá? Um ERP, e na verdade implementa e pensa assim, não, o fato de eu pegar esse sistema e jogar dentro da minha empresa, está tudo resolvido, né? Não preciso de mais nada, não preciso trabalhar processo, procedimento, dar treinamento. Uhum. Parece que o sistema vai resolver tudo. Não é bem assim. Na verdade, o sistema ele é, com certeza, algo que vai trazer, vai potencializar bastante. Agora, junto disso, você tem que trazer toda uma estratégia do lado, que é treinamento do pessoal, mudar processo, mudar procedimento, para que essa tecnologia realmente faça efeito na empresa, né? Assim, Sim, não, com certeza, isso faz todo sentido. A gente sempre fala que tecnologia, cada vez mais ela vai ser um meio, mas o fim sempre vão ser as pessoas. Se isso não tiver bem alinhado já previamente, ter toda uma cultura de receptividade dessas novas tecnologias, esses novos processos, a coisa não vai acontecer. O investimento muitas vezes se torna frustrado. A gente gera uma expectativa enorme de resultado, mas tem que ter toda essa preparação antes para poder implementar da melhor forma e as pessoas que estão diretamente ligadas com aquele resultado comprar o projeto e sair disseminando como multiplicadores dentro das organizações. Esse é o caminho. Tem um ponto, né, que você comentou aí, a questão da estratégia, né, que a gente, assim, sendo controller, né, e atuando na área de controladoria, a gente sempre puxa isso, né, que é a questão da estratégia, a gente fala muito da estratégia, tá? E ela tem que estar muito atrelada ao que você vai fazer pós-estratégia. Não adianta você fazer estratégia e não ter o pós, ter a operação em si tocar. Então, com relação ao nosso mercado, André, algumas pessoas até podem pensar, se eu falar em tecnologia, está fora do país, ou então está fora de Pernambuco, mas eu acho que aqui tem um mercado interessante, né? Não só no país, né, como em Pernambuco. Sim, acredito que quando você vai fazer uma análise de qualquer tipo de adoção, acho que o primeiro passo é realmente olhar para dentro e pensar em reinventar a própria empresa. Acredito que todas as empresas hoje, todos os processos estão sujeitos a mudanças cada vez mais rápidas. E se alguém, alguma empresa, alguma startup, algum outro tipo de solução for matar a sua empresa, que seja você primeiro a fazer isso. Sempre saindo na frente com esse processo de reinvenção. Hoje nós estamos num polo tecnológico, nós somos referência a nível de Brasil. Tem um Porto Digital hoje que é muito forte e atuante nesse processo. Eu acredito que todos aqui já viram as reportagens que saem na mídia com questão até de monitoramento das pessoas para poder identificar o percentual das pessoas do Brasil que estão em casa. Isso é uma tecnologia que foi feita aqui em Recife, através de uma empresa chamada Inloco. É uma das grandes referências em empresas de geolocalização. É uma tecnologia que está sendo utilizada no Brasil inteiro e é nossa, é pernambucana. É nossa, né? Então isso é algo bem relevante. Aproveitando até o nosso sócio aqui, Sérgio Lira, ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Que ferramentas estão disponíveis hoje para as pequenas empresas, né? Se você tem alguma coisa interessante que você poderia trazer para a gente, assim, quando eu falei hoje, né, que às vezes serve para pequena, serve para grande, mas assim, uma pequena empresa, o que você teria assim, de interessante, uma ferramenta que pode potencializar aí uma pequena empresa? Olha, eu acho que isso é muito relevante agora nesse momento, mas principalmente é pensar no digital. Quem não pensou ainda em ter uma estratégia de e-commerce, de estar no digital, de estar mais próximo do seu cliente final, para poder tanto prover serviços de forma digital, seja por
treinamentos digitais, webinars, seja de entregas de certa forma, totalmente digitais, como empresas de comércio oferecer os seus produtos para uma gama de clientes maior e como atender as empresas que atendem ali no B2B, atender outras empresas, conseguir prover esses produtos e serviços de forma digital. Então, assim, pensar no e-commerce hoje, pensar no relacionamento a nível de mobilidade para poder ter a presença digital nos clientes é algo que se adequa principalmente às pequenas empresas, algo que tem um custo relativamente baixo. Hoje, existem muitas soluções a nível de mercado que já desburocratizaram o acesso a um tipo de solução desse e pode ser implementada desde o início, seja a empresa pequena ou média. Então, isso é algo muito importante para estar na pauta. Uma coisa que você falou assim, e eu queria até a gente explorar um pouco, na verdade, 2 pontos. E um deles era o e-commerce, né? Eu tenho até um dado, né, que o nosso sócio, Thiago Lima, trouxe, né, na última live. Ele falou, pô, Fábio, acho que de março para abril, hoje, um crescimento de mais de 200% aí no volume de negócios, tá, do e-commerce. E hoje eu acredito assim que realmente acho que despontou isso de uma maneira absurda, não só com é uma novidade, não, é uma necessidade, né? Uma forma totalmente agora diferente, né? Da gente chegar no nosso cliente. Nós temos um cliente que trabalha em shopping, por exemplo, né? E ele falou, meu amigo, eu não posso ficar parado, não posso ver o shopping fechado, minha loja parada. E ele começou a rapidamente, então, voltando ao PAV, né, que é o planejamento, adaptação e velocidade, a gente estava junto dele, isso foi muito legal, tá? E a gente vê as coisas acontecendo, e ele foi rápido, ele conseguiu montar um e-commerce muito rápido e começou a vender, tá? E lógico, né, apanhou no começo, se estruturou, adequou, tá? A própria MGM, nós estamos trabalhando um pouco nisso, né, de ter aulas ao vivo 100% tá, online. Então, também é um grande aprendizado para todos. Então, eu acredito assim, é como se hoje ele realmente está despontando como uma coisa muito interessante e muito necessária. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre e-commerce. Sim, justamente. Qual o panorama? A gente tem shoppings fechados, as unidades de varejo física cada vez mais com restrições nesse momento de pandemia. Então, tem justamente essa necessidade de se reinventar. Antigamente era muito complicado você montar um e-commerce porque exigia um conhecimento técnico bastante relevante, as soluções não eram tão em conta, só que hoje não, hoje você tem várias soluções já pré-prontas, você consegue ter um investimento baixo para poder rapidamente colocar um e-commerce no ar e começar a vender. Isso não quer dizer que não exija uma preparação antes, e uma estratégia mínima, mas hoje você consegue fazer isso extremamente rápido. Lógico, mas uma coisa que tem que sempre levar em consideração é também o pós-crise. Como vai ser esse comportamento pós-pandemia? A gente ainda não sabe. Tá? Então, eu acredito que nós não vamos virar a chave totalmente assim a curto prazo para o digital, porém, é nesse momento que a estratégia do Omnichannel vale muito a pena. Você ter não só a entrega, você pode prover uma retirada em loja, prover uma solução onde você consiga atender por todos os canais do seu cliente. Então, se ele quiser ter o conforto de receber em casa, ele pode ter. Se ele quiser retirar na loja, ele vai poder ter. Isso vai mudar totalmente o comportamento de consumo, principalmente nos primeiros meses pós-pandemia. Mas, lógico, isso é uma coisa que tem que ser adaptado a cada período da evolução. O dado imediato, que é justamente esse que você comentou, é o impacto totalmente de um crescimento vertiginoso do e-commerce, porque hoje já você não pode mais pensar que eu não consigo ter uma loja na internet. Na verdade, eu preciso ter uma loja na internet. É algo que mudou completamente. Não dá para pensar se dá ou se não dá. A gente tem que ter. Isso é um fato. Eu acho que um ponto que é discussão sempre, né? Em qualquer reunião que nós temos, o novo normal, né? A gente fala muito isso, né? Como é que vai ser, né, o meu cliente, o que é que vai mudar em termos de relação junto ao cliente após
essa loucura aí dessa pandemia, porque esse pós-crise, pós-pandemia, com certeza vai ter uma mudança muito forte no comportamento e na cultura das pessoas. E está claro que o e-commerce hoje está realmente virando uma opção por necessidade. E eu acredito assim, que as pessoas estão começando a deixar de ter o medo de usar o e-commerce, né? Muitas pessoas que não usavam o e-commerce estão, por necessidade agora, tendo que usar, e eles estão vendo que funciona, estão seguindo mais à vontade, e isso, quer dizer, pode, assim, vamos tirar assim, um meio termo. Eu tinha uma situação aqui de e-commerce sendo usada no mundo, agora eu tive que precisar dar um boom, né? Cresceu aí mais de 200% aí o volume de um mês para o outro. Sim. E aí vai ter o pós. Aí nesse pós, com certeza, eu não vou voltar à situação anterior. Não. Eu vou ficar aqui no meio termo, porque que as pessoas estão passando a usar e estão confiando mais e vendo a gama de possibilidades que tem. E isso vai realmente a empresa ter a necessidade de ter o seu e-commerce, né? Não, com certeza. E uma coisa muito relevante, além, lógico, da própria cultura das pessoas que vão mudar, a gente sempre tinha aquelas pessoas que eram avessas à tecnologia, de não confiar nos processos, de não acreditar, por estar sujeito a fraude, compras de cartão de crédito, enfim. Exato. Mas uma coisa bem relevante que vai acontecer também é você ver essas pessoas enxergando na internet a possibilidade de comprar numa loja que fica próximo da sua casa, uma loja conhecida que até então era muito tradicional. Então, isso colabora com a adoção da tecnologia, porque você já não vai mais ver somente as grandes varejistas, grandes empresas que já nasceram digital. A gente está falando de empresas super tradicionais que estão entrando cada vez mais no digital pela necessidade, pelo momento que nós estamos vivendo, e essa cultura ela vai ficar, essa é certeza. Esses 200% de crescimento, o tamanho, a quantidade de volume de transações que temos hoje diariamente, ela com certeza ela vai dar uma baixada do pós-pandemia. Porém, é uma outra cultura, o novo normal vai ser justamente esse, uma nova sociedade direcionada à necessidade da tecnologia como protagonista. Isso aí é um fato. E assim, eu acho que, na minha opinião, eu sendo como um velho cliente, né, e o consumidor, né, do e-commerce, né, recentemente eu estava até comentando, né, que quando eu usei um primeiro aplicativo, né, para fazer a minha feira de supermercado, então você fica todo desconfiado, vai vir, como é que vai funcionar e tal. E eu fiquei muito feliz, né, assim, não só, primeiro, da forma como aconteceu, né, chegou tudo certinho, que já passou a ter a confiança, tanto que já vai pela quarta vez que eu estou fazendo minha feira agora pelo aplicativo. Mas o mais interessante é aquela questão da confiança, porque teve um momento em que não tinha produto, eu paguei um valor maior, mas na hora que eles trouxeram, vários produtos não vieram, então tive, sei lá, um saldo de mais de R$30. Eu pensei, pô, e aí, como é que funciona isso, né? Quando eu fiz o comentário, ele fez, não, tá aqui de crédito para a sua próxima compra. Então foi rápido o retorno. Então, essa questão assim, dessa interatividade, né, isso também, acho que no e-commerce também ele também está tendo um cuidado muito forte com isso, né? Isso. Não só essa questão de você ter, da experiência, né? Eu acho que hoje experiência é tudo. Você quer ter uma aplicação que seja rápida, que seja fácil de utilizar, que não crie barreiras de utilização, que você não precisa ser nenhum expert em tecnologia para poder processar. Isso nós, como Brasil, também conseguimos avançar muito. Acho que a experiência do usuário cada vez mais ela está em primeiro plano para poder fidelizar e garantir os próximos passos de evolução na jornada tecnológica. Já que isso é uma jornada. Como você deu o exemplo do seu amigo que fez essa implementação, ele deu o primeiro passo, teve uma dificuldade, mas ele já está colhendo o resultado. Sim. E aí vem toda uma jornada de aumento para ir para uma plataforma mais relevante, tem toda uma questão de investimento até em visibilidade no Google, enfim, é um outro tipo de ação de marketing voltado para a internet, para poder justamente subir nessa escalada de adoção. Mas, lógico, tem alguns desafios, né? A questão do desafio de logística ainda é grande. Hoje eu digo que nós estamos privilegiados a nível do Nordeste. Recife, além de ser uma capital, que é uma referência a nível de tecnologia, ela vem sendo referência a nível de logística também, distribuição para os estados do Nordeste. Hoje nós temos aí grandes CDs de empresas como Netshoes, agora o CD da Amazon vai ser aqui no
está sendo construído lá no Cabo Santo Agostinho para poder fazer essa distribuição. Então, a própria malha aérea também, que com o advento do próprio hub da Azul, a quantidade de voos hoje que tem, a Azul Cargo conseguiu crescer muito, o próprio Mercado Livre hoje ele conseguiu fazer uma parceria forte com outras empresas de entrega, então acaba gerando uma distribuição logística maior. Porém, como todo o Brasil, um país continental, a logística ainda continua sendo um desafio, seja em questão de custo e em relação a termos de entrega. Mas a gente já conseguiu avançar bastante. Bom, André, eu queria agora explorar nosso segundo ponto, que eu acredito seja assim, muito importante, até aproveitando a sua expertise aí com a Neurons, né? Que é a questão da mobilidade, né? Uhum. Eu acho que, assim, quando fala de processos de tecnologia, está tendo um impacto absurdo, tá? Essa questão da mobilidade, e aí eu acho que é um assunto bem interessante. E eu tiro até como exemplo, um dos exemplos, né, que para mim é muito forte, tá? Um pouco quem está fazendo aqui, né, mais aqui estamos pelo Instagram, né, mas a quantidade de reuniões hoje, né, que eu estou fazendo, usando, por exemplo, o Zoom, né, é absurda, né? E novamente, né, a questão da cultura, da mudança, da necessidade. Eu estava com um dado aqui, né, que em dezembro, né, era em média 10 milhões, né, de usuários ativos dia, né? Que hoje está em 300 milhões dia. É isso mesmo? É isso mesmo, e só crescendo. Acho que o Zoom é um grande exemplo de como impacta a mobilidade nos processos das empresas. E é bem interessante que isso também tem relação ao assunto anterior que a gente falou da questão da experiência do usuário, né? Acho que conferências via internet não é novidade para ninguém. Isso já era algo que já estava no dia a dia, existiam empresas que já tinham seus equipamentos, investimento nesse tipo de tecnologia. Porém, o Zoom ele conseguiu desbancar grandes players de mercado, como o próprio Google, ele tinha um Hangouts, o Google Meet, o próprio outras soluções proprietárias, simplesmente por ser uma solução simples, com boa qualidade de áudio e vídeo, e que todo mundo poderia utilizar. Então, e ele fez isso, ele despontar e crescer mais de 30 vezes nesses últimos 4 meses. Hoje é uma das plataformas mais utilizadas para reuniões, para videoconferências, justamente para esse tipo de facilidade, e só vem crescendo. Isso é bem relevante quando você vai analisar o próprio valor de mercado que a Zoom teve, né? Ela é uma empresa que valia cerca de 9 bilhões aí em 2019, hoje ela vale 40. A relevância, 40 bilhões de dólares a nível de crescimento em 4 meses, isso é muito relevante, justamente porque o que se espera é que com o pós-crise, o pós-pandemia, esse tipo de processo utilizando videoconferência, ele continue. Talvez não nas 300 milhões de chamadas dia, porém, da mesma forma que foi como o modelo de e-commerce, seja o Zoom, o Google Meet, ele vai estar dentro do processo padrão das empresas. Então, o que tinha toda uma demanda de custo, de tempo, para você poder de ter reuniões não tão produtivas, você consegue otimizar e gerar muito mais eficiência usando ferramentas como essa. Então, esse com certeza vai ser o novo normal. Né? Você ganha tempo, você consegue estar com 2, 3, 4 pessoas, né, rapidamente, né, em lugares diferentes. E muitas vezes perdi um tempo muito grande se locomovendo, né? Então, às vezes você para fazer uma reunião de meia hora, você gastava 2 horas só de locomoção, chegar e tal. E as pessoas hoje já estão tendo a experiência, se acostumando assim, caramba, nós podemos ter a mesma reunião agora utilizando, né, um processo diferente, né? E a gente está vendo que é muito útil e que funciona, principalmente. Não, e era algo que já estava na nossa vida, Fábio. Era algo que já estava ali na frente, só que por algum motivo, seja por cultura, ou seja, eu não tive uma necessidade tão grande, a gente não utilizava como agora. Só que isso meio que forçou as pessoas a enxergar que o seguinte, olha, eu não tenho que esperar uma nova pandemia acontecer para eu poder me reinventar ou pensar em implantar processos mais digitais na minha empresa.
Então, seja com um advento de um processo simples, como uma própria conferência, se mostrou que isso deve estar na linha de frente de qualquer decisão estratégica que qualquer porte de empresa ela tem que estar. Isso é um legado que vai ficar, é algo que veio para ficar e esse faz parte do novo normal. A outra parte do novo normal a gente vai descobrir ainda nos próximos meses, não tem como ter uma bola de cristal para saber. Mas, assim, a questão do ser digital, estar presente mesmo não estando fisicamente perto, é algo que veio para ficar, de fato. O nosso querido sócio aí, o Sérgio, está dizendo, a redução de custo é fundamental em momentos de crise. Hein? Parte desse comportamento deve permanecer. Isso é uma verdade, né? Em tecnologia, até, existe um investimento e muitas vezes a compensação dele está exatamente na redução de custo, né? E mobilidade, eu acredito que é um ponto de forte redução de custo, não é isso, André? Não, com certeza. Nós temos um cliente, justamente, a gente conseguiu trabalhar muito bem essa parte de indicadores de performance com eles, que é uma das expertises da Neurons, que é trabalhar a aplicação de inteligência artificial nos processos dele, justamente focado na área de vendas. Tem um cliente que conseguiu vender mais do que o ano passado nesse período, graças à adoção prévia desse tipo de tecnologia, porque ele conseguiu ter uma equipe de vendas que totalmente ligada a um trabalho externo, ter o apoio da tecnologia nesse período e não ter perca. Ele conseguiu, na verdade, no primeiro mês todo mundo caiu, acho que no primeiro mês aí de março, caiu menos que outras empresas do mesmo porte de segmento, e aí conseguiu decolar agora em abril, maio, por ter uma estratégia de operação focada em tecnologia, de não depender dos processos tradicionais. Então isso foi um grande diferencial que conseguiu as empresas que já pensaram nisso apoiar e já pensar no pós-crise muito mais cedo que outras que ainda estão refém de processos manuais. Isso aí é algo bem relevante. Não, assim, quando eu conheci, né, em loco a Neurons, né, funcionando, eu fiquei realmente espantado. Realmente a facilidade e a abrangência que você consegue ter usando o aplicativo, né, vamos colocar seu sistema, e potencializa absurdamente a sua área comercial. Com relação à mobilidade, André, se você, vamos imaginar assim, a gente está provocando muito pessoal que é a questão do planejamento, adaptação e velocidade. Voltando muito para o PAV. Planejamento, adaptação e velocidade. Com relação à mobilidade, o que você poderia trazer assim, de interessante para instigar o pessoal, o empresário, assim, poxa, eu preciso me ligar mais nisso aqui. O que tem de novidade? Assim, até a própria News, né, que ela está trazendo novidades interessantes. O que você teria de interessante para dizer para o nosso empresário? Olha, tem duas vertentes que vão ser muito fortes e vão continuar seguindo dentro da cultura do pós-crise, que é eficiência e disponibilidade. Cada vez mais você tem que ter uma eficiência na ponta para poder fazer mais com menos pessoas e isso te trazer a redução de custo que você tanto almeja nesse momento, que as empresas almejam, e ter a disponibilidade que tem que estar 100% disponível para o seu cliente final. Hoje na Neurons a gente trabalha muito forte justamente com essa parte de automatização de processos de venda. Então, a própria aplicação de ferramentas como a própria inteligência artificial, próprio trabalho de Big Data, que é direcionar as decisões da empresa baseado a dados, é algo que ganhou muita relevância nos últimos anos e nesse pós-crise é algo que tem que estar primordial, é aprender com os dados que você próprio produz. Trabalhar os indicadores estratégicos da empresa, monitorar esses indicadores de forma cada vez mais efetiva e o principal, tomar decisões e mudar rumos de forma mais rápida através do que esses indicadores te falam. Isso é muito do que a gente faz na Neurons hoje, que é prover para as equipes de vendas dos nossos clientes uma automatização e velocidade baseados nesses dados, algo que no mundo pré-pandemia você teria que obrigatoriamente fazer com pessoas e tomar decisões que já demoravam tempo.
E também uma coisa que também é relevante, Fábio, é a questão da disponibilidade que eu falei. Muitas empresas, especialmente quem tem uma frente de atendimento, seja empresas relacionadas a vendas, call center, hospitais, elas estão investindo em assistentes cognitivos que você consegue implementar e ter uma disponibilidade para tirar alguma dúvida, para marcar um exame, ou poder fazer até uma compra de um produto 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem você depender de ter aquela equipe para poder estar ali disponível para atender um telefone. Então, isso é algo que vai gerar redução de custo e vai trazer uma disponibilidade maior para os clientes das empresas. Um ponto que eu vejo muito forte no caso, assim, no comentário, porque realmente o sistema de vocês é fantástico e acho que ele traz uma coisa que a controladoria trabalha muito, né? Que é assim, eu preciso ser eficaz, tá? Primeiro, para depois ser eficiente. Uhum. Tá? Não adianta eu tomar uma decisão errada e ser eficiente numa decisão errada, não tem sentido. E aí uma coisa que eu percebi que o grande ponto que o seu sistema traz é exatamente isso. Você procura dar informação rápida para que as pessoas tomem a decisão certa, de ser eficaz. Agora, não posso esquecer que não é só isso que eu preciso ter um processo, procedimento interno aqui, para que eu faça tudo isso com eficiência, senão eu posso perder, né? Claro, assim, eu acho que o planejamento anterior ele é fundamental. Acredito que ninguém consiga fazer você ter uma melhor eficiência e ter uma eficácia dentro do seu processo se você não tiver um drive para poder direcionar esses processos e essas execuções. Mesmo que você faz a implementação de tecnologias como a própria inteligência artificial, a gente sempre brinca de dizer que a inteligência artificial ela tem um alto poder de aprendizado, ela consegue ter uma alta escalabilidade de execução de processos, porém ela não aprende nada sozinho. Você tem que ter um direcionamento prévio e um acompanhamento dentro da sua estratégia para ela conseguir apoiar a automatização que você esteja implementando da melhor forma. Então, planejamento e pessoas vão continuar sendo relevantes, mais do que tudo, e com o apoio da tecnologia para poder tirar as demandas de trabalho repetitivo. Né? É isso que o trabalho repetitivo é que você faz consumir tempo e cada vez menos agrega ao resultado final. Então, isso deixa com as máquinas trabalho repetitivo executar e para as pessoas trabalhar o planejamento e a execução. Esse é o principal. Tem alguns segmentos que você acha que vai ser mais impactado com essa mobilidade? Olha, hoje, se você me fizesse essa pergunta, eu acho que no ano passado eu poderia até te listar alguns, mas hoje, Fábio, não tem segmento. É algo que vai ser o digital, ele vem para impactar todo e qualquer segmento. Outro de forma mais rápida, uns de forma mais lenta, mas nenhum de forma mais branda, tá? Isso não tem distinção. Seja no segmento de manufatura, comércio, serviços, todos eles, de alguma forma, ele vai precisar ter uma estratégia de mobilidade, seja para ter uma disponibilidade na internet, para um próprio e-commerce, ou enfim, ou para conhecimento dos produtos, seja um aplicativo de relacionamento para o seu cliente, para poder entender cada vez mais o comportamento deles, ou seja, numa implantação de uma estratégia mais agressiva com inteligência artificial ou algum sistema cognitivo. Mas, independente de porte, pequeno, médio ou grande, seja de serviços, seja comércio, seja manufatura, todos eles estão sendo impactados e precisam pensar nessas estratégias digitais de agora. Acho que desde o dia... Se não pensou ainda dá tempo de pensar. Bom, então, ratificando, tá? Hashtag PAV, Planejamento, Adaptação e Velocidade. Principalmente aí usando a tecnologia, né? Trazendo todo esse conhecimento aqui, o nosso André Oliveira aí nos trouxe. Faça planejamento, entenda muito bem de que forma tudo isso que está acontecendo vai impactar na sua empresa, em mais diversos as áreas da sua empresa, mas voltando agora à questão da tecnologia, tem que entender muito bem esse impacto, procurar soluções, não é isso, André? As melhores soluções, tanto aí falando de e-commerce, mobilidade, tá? Agora tem que ser rápido nas ações.
não é isso? Tem que ferrar. Justamente. E pensar assim, se não pensou ainda, tem que pensar algo que tem que estar desde o do dia zero aí para poder implementar. E eu, assim, eu justamente falo, sempre vou tratar nesse ponto, que é trazer a pauta de inovação para suas empresas, já pensar em ter orçamentos dedicados a esse tipo de investimento, seja o mínimo que for. Acredito que independente da ordem de grandeza do seu orçamento para a inovação, ele tem que ter o primeiro passo. O primeiro passo ele vai drivar toda a cultura de tecnologia da empresa e aí, naturalmente, você vai conseguir ter mais... a crise vai passar, as empresas elas vão recuperar e, se Deus quiser, implementando tecnologia, crescer cada vez mais, mas esse olhar para dentro, para se reinventar, ele tem que ser de agora para já. Algo que não vou pensar um pouco aí depois que a crise passar, esperar as coisas se acalmarem, não. Você tem que pensar nisso de agora porque com certeza você vai estar muito preparado no pós-crise para poder implementar tudo isso. Perfeito. André, olha, eu queria agradecer muito, muito mesmo, tá? A sua vinda aqui foi uma honra estar recebendo. Adorei, tá, esse bate-papo. Tá? Eu queria só que você, essas palavras finais aí, tá? Novamente, muito obrigado aí pela participação. Ô, Fábio, eu agradeço e tô à disposição aí, tanto vocês e do pessoal da MGN, são parceiros aí de longa data. Agradeço pela audiência dos teus seguidores. A palavra que eu deixo final é justamente essa: trabalhar a inovação desde o dia zero, colocar isso dentro da pauta, e entender que não existe tecnologia maior ou menor, inviável ou não viável. Existe, primeiro, ter o planejamento do onde você quer chegar e dar o primeiro passo para ontem. Acho que isso tudo é uma jornada, você não implementa tudo do dia para a noite, mas você tem que ter, sim, um start para poder iniciar. Então, mais uma vez, agradeço para você, espero sucesso a todo mundo. Acho que a gente vai sair bem mais forte disso. A gente continua à disposição para qualquer... se você chamar a gente para poder ter outro tema, a gente está à disposição, tanto nas redes sociais da Neurons, como no site neurons.com. Se quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, a gente está à disposição, ok? Tá já, amigo. Pessoal, um forte abraço e quinta-feira tem mais, viu? Vamos falar sobre investimentos. Forte abraço. André. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado.